A paz do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Tudo bem com vocês, irmãos, irmãs, alunos? Sejam bem-vindos para mais uma aula do nosso ministério, Escola Reavives, treinando e ativando filhos para o Reino. Amém? Hoje a gente vai estar falando sobre o dom da fé, tá bom? Existem 3 dons de poder que fazem algo. Dom da fé, dom de operação de milagres ou maravilhas e os dons de curar. E em específico hoje a gente vai estar falando sobre o dom da fé. Lembre-se de algo, dentro desse dom não existe será, tá bom? O que é o dom da fé? De 1 Coríntios capítulo 12. É uma capacitação sobrenatural pelo Espírito, mediante a qual aquilo que a pessoa declara ou deseja, ou também o que Deus fala, irá cumprir-se. Esse dom é chamado de dom da fé, ou também fé especial. Especial, tá bom? O que o dom da fé não é? Para ficar mais fácil as pessoas não confundirem. Não é a fé salvifica. Essa fé aqui de Efésios 2:8. O que diz Efésios 2:8? Efésios 2:8 vai dizer o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então aqui também é um dom de Deus, tá, irmãos? Mas não é um dos 9 dons espirituais que diz em 1 Coríntios capítulo 12, tá bom? Então não é a fé salvifica, que é a fé para salvação, tá? Que é a fé para salvação. Então não é essa fé, tá bom? Também não é a fé geral. Por que a gente fala geral? Essa é de Romanos 12, versículo 3, parte B. O que diz Romanos capítulo 12? Vai dizer o seguinte: tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então também não é essa medida de fé que Deus concedeu para cada um de nós, tá? Essa fé pode ser aumentada de acordo com a nossa meditação na palavra, de acordo com a nossa entrega a Deus, a nossa busca a Deus. Essa fé ela vai sendo aumentada, tá? Gradativamente, tá bom? Então o dom da fé é um dom sobrenatural pelo Espírito Santo, ou fé especial, que traz uma manifestação de um milagre, tá bom? Vamos dar uns exemplos aqui, para ficar mais fácil. Vamos dar um exemplo aqui de Êxodo, capítulo 14, do 21 ao 30. Outro exemplo também, Daniel 6, do 16 ao 23, do Antigo Testamento. Êxodo capítulo 14, versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Todo mundo conhece essa história. Então, pelo dom da fé, Moisés, dividiu as águas do Mar Vermelho e os israelitas passaram a seco. Então aqui a atuação foi pelo dom da fé, tá bom? Em Daniel 6, 16,
Daniel 6, capítulo, versículo 16. Então o rei deu ordens, e ele trouxe a Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. E tamparam a cova com uma pedra. E o rei selou com seu anel, e selou e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer, e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel, com voz que revelará a aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? E Daniel respondeu, o rei vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Então, pelo dom da fé, Deus livrou Daniel da boca dos leões. E ele passou a leso. Aqui foi a operação também, meus irmãos e irmãs, pelo dom da fé. Amém? Eu quero dar um exemplo aqui também no Novo Testamento. Novo Testamento. Marcos, capítulo 4, versículo 37 e 39. Vai dizer o seguinte: e levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos, ao acordarem, clamaram, Mestre, não te importas que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-te-se, e acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então aqui também foi o nosso Senhor Jesus, o Mestre, pelo dom da fé, em atuação, repreendendo o mar, e aquela tempestade acalmou e se fez uma bonança. Aqui também foi a atuação do dom da fé, irmãos, quando ele está em operação, amém? Outro exemplo também, no Novo Testamento, é João, capítulo 11, versículo 43 e 44. Vai dizer o seguinte: depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, vem para fora. O morto saiu com as suas mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. E disse Jesus, tire as faixas e dele e deixe-o ir. Então aqui é a ressurreição de Lázaro, uma história que todo mundo conhece. Aqui também foi o dom da fé, ao qual Jesus chamou Lázaro da morte. Então aqui foi o dom da fé em operação. Por isso que é chamado de dom da fé ou fé especial. E dentro desse dom, meus irmãos, não existe será. Você tem a certeza daquilo que Deus vai fazer. Amém? Então, o dom da fé é um dos dons mais importantes dos 3 dons de poder, tá? Que fazem algo. É o dom mais importante, porque é o que vai trazer ação. Tá bom? Fica na paz, um abraço e até a próxima aula.